Do treino à mesa, o que realmente funciona? Esse é o papo do nosso podcast do TuranoCast de hoje, com meu brother Felipe Gomes. Felipão, Tamo junto. é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Galera, hoje o papo é sobre nutrição esportiva, a gente vai falar de alimentação, suplementação, tudo que funciona na prática. E Felipe, por favor, se apresente pessoal. Antes de mais nada, quem não segue a gente aqui no canal, por favor, siga a gente, curta nossas publicações, tem muito conteúdo bom. E hoje recebendo essa estrela da nutrição esportiva. Felipão, se apresente aí pro pessoal, por favor. É isso aí, pessoal. Em primeiro lugar, Kaique, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai bater um papo aqui super descontraído em relação à suplementação, dieta, treino, enfim. Muitas coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Gomes, nutricionista esportivo. Hoje eu atuo em consultório, dou aula em pós-graduação, mentorias também, faço parte de alguns grupos de estudo também. E hoje eu vim aqui trazer um pouco desse conteúdo que é do meu convívio, que é do meu dia a dia, justamente para poder ajudar muito essa galera que a gente vê que tá um pouco perdida nessa parte, né, Kaique, de nutrição, dieta, o que comer ali antes, depois, durante o treino, se necessário. Porque hoje em dia é muita informação, né? Então, assim, você entra na internet, pesquisa uma coisa, um site está falando uma coisa, outro site está falando outra. O que será que é verdade, né? Então, por isso que a gente fala de ter alguém com base, alguém que estudou e tem as duas partes, que é isso que você tem, por isso você está aqui, né? Por isso que eu te convidei. Você tem a parte teórica que você estudou e tem a parte prática que você aplica, e o ideal é juntar sempre os dois. Acho que em toda a área, né, Felipe? Exato, porque a partir do momento que você tem a teoria, isso é muito bom. E a teoria, não só a faculdade vai te dar, mas hoje em dia muita gente que não é da área, por exemplo, tem uma base teórica muito boa também. Essa galera estuda, procura, tem fontes muito confiáveis, mas a partir do momento em que você não tem o direcionamento, que é aquilo que de fato vai fazer você ter algum tipo de resultado, vai fazer você, por exemplo, chegar num nível acima daquele que você quer, é o que de fato vai fazer a diferença, né? E a gente, por estudar, tá na área e principalmente praticar tudo isso, a gente consegue ajudar muito mais pessoas, né? Exatamente. E você está formado há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua trajetória rápida de estudo, de formação, só para a galera te conhecer, Felipe. Legal. A minha primeira formação é em propaganda e marketing. Então, eu sou publicitário desde 2013. Atuei na área bancária antes da nutrição, né? Depois disso, eu me tornei nutricionista em 2019. Então, eu atuo em consultório. Desde que eu me formei, eu já atuo no meu consultório próprio. Show. Então, desde 2019, 5 anos. Há 5 anos eu sou nutricionista, já atuo nessa parte de nutrição esportiva. É que quando a gente fala nutrição esportiva, a gente não atende apenas atletas, né? Por mais que tenham atletas aí no nosso catálogo de clientes, mas não é a grande maioria que a gente atende. Muitas das pessoas que a gente atende é aquela pessoa que treina, faz algum tipo de exercício, que gosta de fazer, mas que não vive disso, né? E é justamente isso que a gente gosta muito de ajudar essas pessoas. Não vive disso, mas quer ter uma vida saudável, com energia, com disposição para fazer todas as atividades. E a nutrição, junto com a suplementação também, a alimentação natural, suplementação e o exercício, vai trazer essa base para todo mundo, né? Exatamente. Depois da nutrição, enquanto eu estava fazendo nutrição, eu comecei uma pós-graduação também em nutrição esportiva pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Então, eu me formei na graduação em um mês, no mês seguinte eu me formei também na pós-graduação, então foi praticamente uma na sequência da outra. Isso, já comecei a atuar também como nutri, né, de consultório, no meu próprio consultório, atuando desde então. Atuei em alguns outros consultórios, parcerias médicas, fisioterapeutas, enfim, várias outras especialidades, que isso agrega muito também do nosso trabalho, né? Com certeza. E eu comecei agora nessa área de palestras, aulas, mentorias, e é isso, a gente está tentando ajudar o máximo de pessoas aí, tanto os nutris quanto o público em geral. Perfeito. É muito legal ter você aqui, porque eu sei que você é cabeça aberta e a gente não tem essa rixa na nutrição, né? Por exemplo, você faz o mesmo trabalho que eu praticamente, mas a gente está junto, cada um tem uma ideia, a gente vai agregando um para o outro. E acho que todo mundo está aqui querendo saber da parte da suplementação, né? Que o pessoal, nossa, eu quero suplementar, quero tomar suplemento, mas a gente sabe que a base é a alimentação natural. Se não tem essa base, não adianta se entupir de suplemento, né? Então acho que é legal a gente começar falando da base, da alimentação natural, tradicional, que é ela que vai dar o suporte para a pessoa conseguir fazer um exercício de qualidade. Vamos começar, Felipão? É isso, né, Kaique? Você pode perceber muito. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que acontece no seu dia a dia.
A grande maioria das pessoas, elas já chegam no seu consultório achando o que não vão poder comer, né? Exatamente. Elas vêm já achando assim, ele vai me tirar muita coisa. Quando na grande maioria das vezes a nutrição não é esse tipo de exclusão, é muito pelo contrário, é a inclusão dos alimentos. Com certeza. Só que isso também tem que estar numa base calculada. Eu sou muito a favor e eu acredito que a dieta das pessoas precisa estar calculada. Você precisa entender principalmente o que é uma taxa metabólica basal, o que é um gasto energético total, para que de fato você consiga oferecer para essa pessoa aquilo que ela vai precisar em calorias para que ela obtenha o objetivo dela, seja ganho de peso, perda de peso, ganho de massa muscular, perda de gordura corporal. Se você não tem uma base de cálculo para isso, não vai dar certo, né? Você pode inventar teorias, você pode ter ideias, mas se você não tem uma base de cálculos, que é a base da dieta que a gente fala, né? Realmente não vai dar certo. E esses cálculos, eles existem hoje tanto para a quantidade calórica, quanto para a distribuição de micronutrientes da dieta desse indivíduo. Perfeito. Né? Não sei se isso acontece com você, eu queria até que você me falasse, mas muitas pessoas me perguntam quantas calorias ficaram disponíveis na dieta dela. Não, com certeza, acontece sim. E é o que você falou, é o mais básico. Porque se a pessoa gastou 2.000, comeu 2.000, ficou na mesma. Aí se ela quer emagrecer, o que vai acontecer? Nada, né? Então tem que ter esse cálculo. Se ela quer ganhar, eu quero hipertrofiar. Então a gente vai colocar um pouquinho a mais que tem que estar sobrando uma caloria. Né? Não para todo mundo, mas para a grande maioria. E se ela quer emagrecer, tem que estar em déficit calórico. Exato. Né? Não tem como, vai estar a mesma caloria, não tem como trabalhar, né? E Kaique, acontece com você também, de, por exemplo, assim, você disponibiliza uma quantidade de calorias para essa pessoa. Certo. E ainda assim a pessoa fica com medo de consumir. Ou às vezes nem consome. O que você faz? Vou te contar um caso mais extremo que já aconteceu mais de uma vez. A pessoa está consumindo 500 calorias por dia, ela chega na primeira consulta, eu estou fazendo uma refeição por dia e não consigo emagrecer. 500 calorias não é nada, tá, gente? Não é nada, é dieta de hospital, né? Em casos extremos. Porque assim, o metabolismo se adapta, né? Então ele fala, se não está entrando comida, a pessoa precisa ficar viva, então baixa o metabolismo. Então às vezes você pega uma dieta, essa dieta que vem o paciente estagnado de 500 calorias, você transforma em 1.000 e pouco, dobrou. E a pessoa consegue responder melhor, porque você usa uma tática para acelerar o metabolismo com a alimentação. E né? aí o que a pessoa fala? Eu emagreci comendo. Exatamente. Como isso é possível? É isso mesmo. É por causa disso que o Kaique acabou de falar. Você emagrece comendo porque o seu organismo ele já se acostumou a ficar tanto tempo sem comer nada, que quando você continua comendo nada, o nosso corpo ele tem por única função manter a gente vivo. Seu corpo não quer saber se você quer ficar shapeado, se você quer ficar com a bunda na nuca, não interessa pro seu corpo isso. Seu corpo tem por função te manter vivo. E para te manter vivo, se você comer 5.000 calorias ou se você comer 500, é o que ele vai usar para manter, que a gente chama na teoria de homeostase do nosso organismo, né? Ele vai manter ali aquela quantidade para te manter vivo. Só que se você não utilizar as estratégias que hoje a nutrição esportiva, tanto eu como o Kaique, pode oferecer, não vai funcionar, né? Exatamente. E o corpo funciona muito bem com choques, né? Então, se você fica na mesma vários meses, vai estagnar. Então, por isso que a gente fala, esse mês usou uma tática, mês que vem vai usar outro, vai segurar um pouquinho mais, 1 mês e meio, 2. Mas eu queria até que você desse sua opinião disso. Qual é o tempo que você sente que o corpo já se adaptou, tanto seja com o treino ou com a alimentação? Você tem mudado a dieta de quanto em quanto tempo para os seus pacientes? Eu sempre costumo dizer muito para os meus pacientes assim, dieta não tem data de validade. Não é que uma marmita que você compra que vai vencer em tanto tempo. Então eu sou muito a favor daquela frase, time que está ganhando não se mexe. Perfeito. Tá? Então se eu estou vendo que prescrevi uma dieta para um paciente meu que quer perder peso, quer perder gordura, por exemplo, a gente está seguindo com esse resultado acontecendo, seja lá a cada 30, 45, 60 dias ali, a gente, dependendo do resultado que eu obtive nesses tempos, a dieta vai seguir a mesma coisa. Perfeito. Né? O padrão é o mesmo, né? Você pode até mudar um suplemento aqui, lá, um manipulado, mas o padrão está respondendo, vai mudar por quê? Exatamente. E aí, na avaliação física, eu vejo, você perdeu quanto de gordura? Você ganhou ou perdeu massa muscular? Porque pode acontecer também, né? Às vezes a pessoa perdeu muita gordura, mas acabou perdendo muito músculo junto. E não é isso que a gente quer. Não é isso, com certeza. Então, se isso acontece, eu dou sempre uma calibrada ali nos carboidratos, nas proteínas dessa pessoa também, que é para numa próxima sessão a gente ver uma evolução maior ainda de massa muscular. Perfeito. E na esportiva, a gente vai ajeitar toda essa alimentação. Você
também costuma separar, assim, você vê parte de biotipo corporal, algum outro detalhe, o exame que você aplica nos pacientes como base para seguir em frente? No caso, você diz uma bioimpedância, por exemplo? Isso pode ser a bioimpedância, ou você falar assim, ó, essa pessoa, por exemplo, é muito ectomorfa, é bem magrela, então para ela eu vou ter essa visão para ela ter esse resultado que ela quer. Exatamente isso. Por exemplo, eu peguei um paciente que ele é realmente muito magro, tem uma dificuldade muito grande em ganhar peso. Certo. Então, eu gosto muito de saber também o histórico da vida dessa pessoa. Se ela sempre foi, talvez, às vezes ela é um ectomorfo hoje, mas foi uma criança gordinha. Sim, pode acontecer. Isso acontece muito. E esse histórico, hábitos alimentares, histórico familiar, principalmente também, é uma coisa que impacta muito sempre nas minhas decisões, né? Show. Uma coisa que eu queria te perguntar, já aconteceu com você de você estar numa dieta para perda de gordura corporal e talvez em pouco tempo você já ter que mudar a estratégia para ganho de massa muscular? Sim, com certeza. E é mais com o público normal ou público atleta? Acho que os dois acontecem, né? Mas é isso que você falou. O time que está ganhando, você mexe pouco, você não vai mudar muito, né? Exato. Então, você está respondendo ainda, mas tem hora que assim, a pessoa quer emagrecer, você está naquele trabalho, sei lá, de 6 meses, emagrecendo, você vai ver que tem uma hora que sim, o corpo trava. Então, você precisa fazer pelo menos um mês não, esse mês a gente vai hipertrofiar para dar um choque, quebrar e depois pode até continuar secando. Exato. Mas tem hora que você vê que você muda, já não está respondendo, você precisa dar um choque grande, né? Faz uma coisa maior. Tanto se é vários meses de emagrecer e se quebra com um de crescer, ou ao contrário, a pessoa está só crescendo, tem uma hora que não vai mais, então vamos fazer um mês secar aí para dar um choque e depois volta? É nessa linha que você perguntou, é isso? Exatamente isso. Alguns pacientes meus, por exemplo, quando a gente já tentou várias estratégias, eu sempre gosto de usar o jejum intermitente como uma carta na manga. Muito bom. Nunca uso ele como uma primeira opção. Entendi. Eu sempre faço meu paciente realmente comer mais. Perfeito. Para entender como que o organismo dele vai reagir a todas essas alterações que talvez a gente fez. É que nem você falou lá no começo. Às vezes essa pessoa está comendo aí 200, 500 calorias há anos, né? E ela realmente não está vendo emagrecimento nenhum. É por isso, tá? Se você está comendo muito pouco há muito tempo, seu organismo já se adaptou com isso. Ele vai te manter vivo dessa forma e você só vai continuar ficando de uma forma que você não quer. Então, a partir do momento em que eu vejo que várias outras estratégias, ou reduzir um pouquinho mais de caloria, ou aumentei um pouquinho mais de caloria, não está surtindo mais efeito, eu entro também, converso, obviamente, antes com o paciente, falo, o que você acha da gente entrar com uma estratégia de talvez um jejum, vai durar tantas horas? Eu, particularmente, prefiro que o jejum, período de jejum, seja utilizado no período noturno. Certo. Eu acho uma estratégia mais inteligente de usar assim, porque não é porque é jejum que você tem que passar fome. Sim. Tá? Tanto que o nome da estratégia é jejum, porém, o que mais importa nele é o período em que você se alimenta. Sim. Não adianta nada você fazer 12, 16 horas de jejum e comer mais calorias do que você tem a necessidade. Exatamente isso. Né? E então você pega, por exemplo, a parte da noite do jejum junto com o sono e a pessoa já acorda comendo. Ou ela vai só almoçar. Perfeito. Depende muito de como é essa pessoa. Se ela aguentar ficar até o almoço, eu adapto ali para ela a primeira refeição do dia ser o almoço. Ou talvez um lanche da manhã, mas um pouquinho mais tarde. Perfeito. Tem gente que gosta de treinar, por exemplo, em jejum. Outras pessoas nem que goste, mas que tem uma necessidade porque não consegue comer nada antes de treinar. Vai depender do horário do treino também que a gente tem que ajustar, né? Porque no final é muita variável, né? Então assim, você vai começar do básico, cálculo de caloria. Sim. Beleza. Depois os padrões. É jejum ou é fracionado? Depois, vai ter carbo ou não vai ter carbo? Aí a gente vai... É muito detalhe que a gente vai vindo de acordo com o paciente, né? Com a modalidade, com o objetivo dele, tudo certinho. Exato. E ver realmente se essa pessoa vai se adaptar. Então, nesse meio tempo que eu sempre falo, a dieta ela não é engessada. Você não precisa ficar seguindo isso daqui para sempre. Tanto que o meu contato os pacientes sempre tem e a gente vai adaptando isso conforme a necessidade, né? Perfeito. Então, às vezes, eu sempre falo, segue uma semana, vê o que você consegue fazer, o que não, e depois dessa uma semana, eu mando uma mensagem para essa pessoa e pergunto como é que foi. Eu falo a mesma coisa, porque eu falo, ó, como mudou a estratégia aqui, né, você fazia uma coisa aleatória, a gente colocou um padrão, faz essa primeira semana de teste. Se alguma coisa não for bem, você avisa que a gente adapta. Perfeito. A gente precisa desse tempo da pessoa fazendo para a gente poder avaliar alguma coisa. Exatamente, porque se é um paciente novo,
a gente não tem 100% de certeza de como ele vai responder. A gente tem uma ideia, né? Uma noção. Exatamente. E quando você tem esse período para avaliar, às vezes a pessoa teve dificuldade ali no primeiro, no segundo dia. Quando chega no terceiro, pro quarto, ela já conseguiu adaptar aquilo. A dificuldade é realmente esses novos hábitos. Qualquer tipo de novo hábito que você vai colocar na sua vida é mais difícil. Então, a partir do momento em que você também tem que estar disposto a fazer, né? Sim. Não adianta você falar, porque falar todo mundo fala. É você colocar em prática as coisas, né? Mas a partir do momento que você coloca em prática, começa a ver resultado, eu acho que isso que faz a diferença, né, Kaique? Perfeito, muito bom. Então, ó, esse apanhado geral da alimentação é muito importante, que essa é a estrutura básica que vai segurar tudo, né? O começo da montagem da dieta é aqui. É a base, é o que comer, quanto comer, horários. Eu sempre falo assim, eu coloco ali mais pra gente organizar cardápio, certo? Não tem uma obrigatoriedade de seguir exatamente aqueles. Um de outro, pode ser que você não consiga almoçar ao meio-dia, você vai ter que almoçar 2, 3 da tarde. Sim. Isso não vai impactar de forma nenhuma. E outra coisa que eu falo, às vezes você põe os horários, se variou meia hora. Pô, meia hora não muda tanto, né? Então, às vezes a pessoa, variou meia hora, uma hora aqui, aí ele dá uma empurradinha nos outros para manter os intervalos, né? Exatamente. Essa variação de horário aí não muda. Você impõe muito isso? Em relação a horários, como é que é? Então, não precisa ser cravado, é isso que eu te falei. Às vezes, se variar um pouco, não teria tanto problema. Só vai impactar assim, se variar, sei lá, 2, 3 horas, que uma refeição encavalaria na outra. Aí, ou faz uma, porque se às vezes acaba juntando e a pessoa quer secar, às vezes aquela caloria acumula e vai socar um pouquinho de gordura. Não sei, você vai personalizar para cada um, né? Na sua prática clínica hoje, principalmente das pessoas que fazem algum tipo de treino, qualquer um, certo? Saindo um pouquinho, talvez até do campo da musculação. Para a grande maioria dessas pessoas, você calcula, por exemplo, dietas para dia de treino, dia sem treino, treino de manhã, treino à noite. Tem muita gente que tem essas variações, né? Sim, acontecem essas variações. Eu tento deixar da forma mais prática possível para a pessoa. Então, às vezes, o que eu faço? Eu tento fazer um planejamento, tento fazer isso, né? Quando não dá, vão ser mais cardápios. Mas eu tento fazer um planejamento que ela vai ter um shake, ou pré, ou pós, ou intra. E nesse shake eu já vou colocar as calorias a mais que vai ter a demanda no treino. Para falar para ela assim, ó, o dia que você não treinar, só não toma o shake. Legal. Mas aí a creatina, se tiver no shake, vai ter que tomar todos os dias, né? Mas assim, whey, BCA, glutamina, seja lá o que eu colocar, uma fruta a mais, ela só vai consumir no dia que ela treinar. Porque daí fica fácil, ó, treinei, consumi. Não treinei, tirei. Tira. Eu tento fazer essa estratégia mais prática. Às vezes não dá, porque depende dos horários, da rotina da pessoa, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muito essa variabilidade, né? Principalmente por conta dessa nova rotina de trabalho mesmo. As pessoas hoje trabalham muito nesse formato híbrido. Sim, dias de presencial, dias de home office, dias de... dias de presencial e dias de home. E para esses dias, às vezes pode ter uma variação muito grande nos horários de treinamento. Eu tenho muitos pacientes que, dias de home, por exemplo, treinam na hora do almoço, né? E os outros dias às vezes muda. Vai de manhã ou vai para a noite. E essa variabilidade na dieta, na grande maioria das vezes, você não precisa fazer uma coisa totalmente diferente. Exatamente. Você consegue, é o que você falou. É muito importante que a gente deixe isso muito fácil para a pessoa conseguir fazer. Porque, digamos, ela vai almoçar, vai treinar na hora do almoço. Ela só não almoça naquele horário de sempre, vai lá e treina. Talvez a gente dê uma reforçada no lanche antes. Entendeu? Perfeito. Ela vai lá, treina e faz o almoço de pós, por exemplo. Exatamente. Cabe muito bem isso. Eu utilizo muito isso assim, por exemplo, se a pessoa consegue comer e treinar, show de bola. É sempre melhor comer, que é mais natural. Exatamente. Se ela não consegue comer antes, mas consegue comer depois, então eu jogo o shake antes para ela poder comer depois. E vou brincando, mas a preferência é sempre a alimentação, né? Sempre a alimentação. Eu queria contar isso daí. Sabe qual que é o estilo de paciente mais complicado que já atendi na vida? Ó, eu tô atendendo há quase 13 anos. O pessoal que faz circo. Circo? Caramba, isso é... Porque cada dia é completamente diferente do outro. Aí eu já cheguei a montar antigamente, às vezes 5 cardápios diferentes, porque a rotina não casava de jeito nenhum. Os horários diferentes, eles davam aulas diferentes, tempos diferentes, uma doideira. E às vezes assim, pensa, a pessoa vai fazer as piruetas dela lá no circo, então, não pode comer pesado, às vezes não pode comer, tem que ser um shake. Nossa, super complicado.
atender essa galera. E foi o maior desafio, assim, de cardápios foi para esse pessoal do circo. Cara, é engraçado. Isso é realmente é uma coisa muito inovadora, mas até difícil de você conhecer esse público, né? Porque uma rotina é diferente, a gente não faz, né? Não pratica. E a gente nem sabe muito mesmo como que é a rotina deles. Nessas pessoas que hoje estão mais assim no nosso dia a dia, essa galera que a gente falou logo no começo, não vive disso, né? Não são atletas, mas gostam de viver ali, treinar em alta performance, gostam de se alimentar bem, querem ter um estilo e uma boa qualidade de vida. Perfeito. E é muito legal quando as pessoas entendem que o nutricionista ele vai ser um agente promotor disso, né? Exatamente. Vai entender que a gente vai conseguir ajudar ele a chegar num degrau acima, num patamar acima. Já tive muitas pessoas que passaram comigo, até com outros nutricionistas, e falam assim, eu sempre treinei muito bem. Só que a partir do momento em que eu comecei a fazer dieta, foi aí que eu vi a diferença. E realmente isso faz muito sentido, porque, por exemplo, se você for pensar no treino, o seu treino ele vai durar 1, 2, 3 horas aí, se muito, né? Só que a dieta você tem que controlar nas outras 16, 18, exatamente, 20 horas que você fica acordado. O restante do dia. Tirando o treino e o sono, o resto você vai fazer o quê? Vai ficar acordado, vai ter que comer. Exatamente. Tem muitas aquelas pessoas que têm uma rotina também mais ociosa. O próprio trabalho acaba sendo um trabalho mais ocioso, que não demanda você estar com a atenção ali o tempo todo. Muita gente vai para onde? Para comida. É as beliscadas. E até essas beliscadas é muito interessante da gente conseguir ajustar, né? Você tem muito paciente com esse perfil padrão, assim, de beliscador? Não, praticamente todos por causa do quê? Estresse e ansiedade, que todo mundo tem, né? Vai pegar e vai descontar na alimentação. É muito comum em tudo isso, né? Todos esses padrões de pessoas, seja atletas, ou seja, pessoas normais, que nós que não somos atletas, que acaba acontecendo. E um ponto importante que você falou, eu acho muito bacana isso, que a gente, como nutricionista, a gente vai montar um cardápio organizado com os horários. Então, você pega aquela pessoa que não tem uma organização na rotina dela, ela fica mais organizada, só por ela estar seguindo um cardápio, que agora ela tem os horários, ela vai treinar naquele horário, às vezes ela treinava o horário que dava, mas isso para o corpo, biologicamente, não é legal. É legal ter uma estrutura, né? Para saber, sempre nesse horário eu vou ter uma demanda maior. Então, a gente ajuda a organizar a rotina da pessoa. Isso é muito bacana, né? E uma coisa muito interessante que eu já faço, né, com os meus pacientes hoje, é o seguinte, eu gosto de fazer aquele recordatório alimentar, né? Perfeito, então, eu faço também. Eu pergunto lá o que a pessoa vai comendo e já vou jogando no meu software ali e vou calculando mais ou menos a quantidade calórica. É basicamente o que eu me preocupo no recordatório. Calorias que essa pessoa come. Perfeito. Muitos casos, Kaique, a grande maioria, inclusive, eu coloco pouca coisa a mais, pouca coisa a menos do que a pessoa já está habituada a comer, porém a gente melhora a qualidade. Então, o que a gente percebe com isso? A partir do momento em que você consome a mesma quantidade de calorias que você já está habituado, porém com uma qualidade nutricional melhor, você começa a ter resultado de verdade e resultados muito mais expressivos, né? Já percebeu isso? Com certeza, a vida inteira, porque é muito diferente assim, uma pessoa que come, vamos pegar um atleta de referência, mas não precisa ser atleta. Uma pessoa que come marmita de comida natural o dia inteiro e uma pessoa que come snackzinho. Então, a pessoa que come marmita tem muito mais resultado, porque é comida natural, o corpo responde melhor. Só que tem pessoas que pela rotina não conseguem. Aí a gente vai adaptar da melhor forma possível, né? Ela vai fazer, de repente, café da manhã, almoço e jantar de forma mais natural. E durante o dia a gente vai usar barrinha de proteína, um shake, porque é melhor do que comer uma porcaria. Exato. Né? E tendo essa alimentação como base, agora acho que a gente já pode entrar na parte da suplementação. Exato. Começar pelo básico, talvez proteínas. E aí eu queria jogar essa bola para você. Proteína whey protein, que é a proteína do soro do leite, e proteínas vegetais, que estão muito na moda hoje. Você usa as duas, tem preferência por alguma? Você acha que as duas cabem na dieta? Como que você faz? É muito interessante, primeiro, antes da gente começar a falar, a gente explicar para a galera como que funciona essa parte de proteínas vegetais e o que é a função de fato da proteína, né? Por exemplo, hoje as proteínas, elas têm a função de principalmente nos dar essa saciedade, né? E a partir do momento em que a gente começa a ter uma saciedade muito maior com a quantidade proteica que você está comendo, com aquela quantidade que já está ajustada para você, fica muito melhor, né?
No caso, quando a gente, por exemplo, entre proteína vegetal e proteína animal, por exemplo, o whey protein, né? Certo. O whey protein convencional, ali um concentrado, talvez um isolado, eu utilizo com a população de forma geral, os intolerantes, o celíaco não, né? Mas no caso, os intolerantes à lactose, principalmente, e a população de forma geral saudável. Perfeito. As proteínas vegetais eu acabo utilizando mais com vegetarianos, veganos e com pacientes que talvez tenham uma sensibilidade maior ao whey protein. Muita gente tem isso, né? Não sei se você pega muito desses casos, mas tem muita gente que fala, putz, se eu tomo whey, me sinto estufado. Sim. Tudo bem que essa é uma característica mesmo do whey protein. Não um estufamento a ponto de te deixar desconfortável, mas ele vai te dar uma saciedade que talvez você vai sentir sua barriga mais cheia. É normal. E tem gente que, assim, não gosta, talvez, da consistência, porque para ela lembra leite, ela nunca gostou de leite e não gosta tanto do whey protein em si, né? Mas a gente fala que, hoje em dia, a tecnologia está muito avançada. Então, antigamente, tinha aquele paciente que falava assim, putz, a proteína vegetal é horrível, aquele sabor arenoso, não gosta tanto. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem essa proteína excelente que o sabor chega a ser praticamente igual ao do whey protein, né? Exato. E aí, Kaique, quando a gente fala em, por exemplo, proteína vegetal, a partir do momento em que essas proteínas vegetais, hoje, já está muito mais fácil da gente conseguir no mercado preços mais acessíveis para elas, né? A forma o processo de produção das proteínas vegetais, hoje ele já está muito mais claro, ele já está muito mais fácil e realmente acessível. Tanto que isso não chega a pesar mais tanto no bolso. Claro que varia muito de marca para marca, né? Mas assim, de forma geral, dá para você consumir sim. E é muito importante, principalmente nas dietas veganas e vegetarianas, onde a gente tem uma dificuldade maior em atingir a quantidade proteica total, né? A suplementação é fundamental. Será que temos alguma pergunta aqui no ao vivo? Vamos ver. Dá uma olhada aí que a gente fez o ao vivo também. Vamos ver. Peraí. Bom, deixa eu ver se a gente não está esquecendo de nenhum tópico aqui, Felipão. Whey, proteínas vegetais. Agora queria falar um pouco também da parte de aminoácido. Ótimo. Que tem da alimentação como base. E a gente fazendo essa parte das proteínas vegetais. Então, a gente consegue colocar também aminoácidos aí na alimentação do paciente. Se a gente pegar, por exemplo, um caso de uma pessoa ectomorfa, que é aquela bem magra que tem facilidade de catabolizar. Então, talvez a gente tenha necessidade de usar um pouco mais de aminoácido junto com uma proteína e a alimentação que já está planejada. Sim. Então, a gente poderia... eu gosto de usar, por exemplo, eu coloco um pouquinho de BCAA, de glutamina, que a gente vai adicionar, por exemplo, antes do treino para evitar... Como o treino é mais desgastante para essa pessoa mais magra, então eu coloco para reforçar um pouco mais para não ter tanto esse catabolismo. Sim. É claro que depende do tempo do treino, né? Se a pessoa vai ficar meia hora, uma hora e meia, você chega a usar algum aminoácido na sua rotina? Cara, hoje, comigo, como que eu costumo a fazer? Com os meus pacientes, no caso, perfeito, né? Eu atendo muitos pacientes de luta, jiu-jitsu, Muay Thai. Então, são pessoas que precisam perder peso muito rápido, talvez em pouco tempo, onde a gente, na grande maioria das vezes, tem muita dificuldade em segurar essa massa muscular. Perfeito. E a partir do momento em que você tem essa dificuldade de segurar a massa muscular, o aminoácido, ele pode ajudar muito nesses casos. Show. Arginina, glutamina, alguns BCAAs a gente consegue usar também. Hoje já tem vários suplementos prontos aí, a Ginomoto tá fazendo muita coisa boa, que eu acho que são coisas que dá pra gente poder prescrever de bastante. Qualidade, né? A gente sabe que tem qualidade. Qualidade, eles são pioneiros, né? Fornecem, inclusive, aí pra maioria das marcas, muita gente não sabe, mas eles são os maiores fornecedores. Então, a gente consegue utilizar muito nesses casos, onde o catabolismo muscular pode acontecer. No caso da gente, da musculação, é mais difícil de acontecer. A gente não tem essas perdas de peso tão agressivas, não é nada tão extenuante. Então, geralmente, para essas pessoas da mais alta performance, eu acredito que funcione melhor. Perfeito. E aí o horário é importante também, porque a gente fala assim, você tem vários horários no dia, mas qual que é o horário que você tem maior demanda metabólica? É o horário do treino. Exatamente. Então, se você for reforçar, se tem um horário para reforçar, é aquele do treino. O pré, o pós, o intra, né? Exatamente. É sempre nesses momentos que eu coloco. Mais intra ou pós. Perfeito. Porque assim, se a pessoa treina de manhã,
ela vai suplementar antes de dormir, para não catabolizar, aí não faz tanto sentido, né? Exato. Então, aquele horário mais agressivo que é o do treino, que seria o mais catabólico, que a gente vai proteger essa pessoa se ela precisar. Porque se for uma pessoa troncuda, aquela pessoa endomorfa, largona, pô, de natureza o cara já segura, né? O cara pode ficar 3 dias de jejum, tá lá segurando a massa muscular dele, né? Exatamente. Então, vai pro perfil de cada um também, né? É muito isso que a gente precisa analisar. Também até para você acabar não prescrevendo alguma coisa desnecessária, né? Exatamente, é isso. Muita gente gosta até de usar suplemento, mas de fato, se não tem uma aplicabilidade prática, não tem muito porquê. Não vai ajudar a melhorar a técnica, por exemplo? Porque acontecia mais antigamente, mas a gente sabe que no mercado tem gente que é famosa por ser mão pesada nos suplementos, né? Porque tudo tem um custo também. Então a gente adapta. Se a gente consegue segurar na alimentação que é mais natural, né? E mais básica, que já vai fazer esse efeito, aí talvez não tenha necessidade de colocar. Pensando na suplementação hoje de proteína. Certo. Exatamente, independente do que for. Você tem algum horário mais específico que você costuma usar? Eu tenho o seguinte pensamento que eu uso agora, né? Porque nossos pensamentos vão mudando de acordo com o que vai saindo também, que a gente vai acompanhando na ciência e na prática. Mas se eu for usar essa ideia, então eu uso pré, intra ou pós-treino. E aí, se eu for usar de novo, eu uso uma refeição assim. O cara fala, pô, eu fiquei em reunião a tarde toda e não consigo comer. Então, você vai tomar um shake. Entendeu? Se é uma estratégia que ele não vai ficar em jejum e precisa comer e não consegue comer, então, pô, ele pega uma garrafinha escura, que ninguém sabe o que vai estar dentro, o pessoal na reunião vai achar que é água, ele não pode pedir ele de tomar água. Já deixa um whey lá batido e ele vai tomar e fazer aquele lanche. Né? Então, ele vai suprir. Você tem esse mesmo pensamento? Você pensa de alguma maneira diferente? Como você faz? Cara, eu vou te dar um exemplo prático de um paciente meu. Ele é motorista de Uber. Tá. O cara roda São Paulo o dia inteiro. Esse cara, a única hora que de fato ele para num restaurante para comer é o almoço. O almoço é sempre assim. Outras refeições, geralmente nas intermediárias, é um shake de whey. Aí, em alguns momentos, eu coloco algumas coisas para realmente ele ter uma saciedade, para também não ter que ficar parando toda hora para comer. Perfeito. Né? Mas assim, shake de proteína ele tem o tempo todo. Então tem aqueles shakes já preparados também. Que facilita muito hoje em dia, facilita muito. O custo-benefício de alguns acaba sendo bom. Tá. Mas assim, eu gosto muito do whey por conveniência. Ele Perfeito, é isso mesmo. Muito conveniente. Em alguns casos, por exemplo, já tem outros casos que eu nem uso. O whey protein, a pessoa ainda assim consegue atingir a quantidade necessária de proteína pela dieta, pelos alimentos sólidos mesmo. Perfeito. O que eu sempre preconizo e peço para as pessoas de fato entenderem é que o whey protein, ele não é necessário e não é obrigatório. É isso, perfeito. Ele é uma suplementação de conveniência. Se for conveniente utilizar para você em algum momento, ótimo, será utilizado porque sim, ele é uma suplementação muito eficaz. Senão, não há a mínima necessidade, você consegue obter os mesmos resultados comendo comida sólida. Perfeito, é isso aí. Porque a gente fala assim que o que tem na natureza, por exemplo, um ovo tem na natureza. Então, quando você come, você tem que mastigar, vai dar saciedade. O corpo fala, pô, é o ovo que está entrando. Né? Agora, o whey protein, isso é um detalhe também que a gente fica atento, né? Porque tem gente que pega assim e faz, blum, vira de uma vez. Então, não tem nada no estômago, de repente cai um monte de whey protein, você nem avisou o seu corpo que você vai tomar, né? Tem isso, né? A forma que você toma. Se você está colocando na boca, é de golinho em golinho, você está falando, corpo, vai entrar uma proteína aí, já se prepara. Ou se você vira de uma vez, exato, que não vai digerir direito, aí a pessoa vai ficar soltando um monte de bufo o dia inteiro, o pessoal já vai saber que ela tomou whey protein. E isso a gente faz muita relação com o próprio treino também, né? Digamos lá que você vai começar a treinar bíceps. Você já tem uma facilidade em pegar altas cargas. Só que você não deve começar com uma carga alta. Você faz um aquecimento com uma carga menor. Isso, perfeito. Bela associação. Você para o seu músculo, agora a gente vai trabalhar o bíceps, entendeu? Putz, eu lembro antigamente, quando lançou o primeiro whey de carne, você lembra? Não sei se a gente pode falar o nome, meu cara. E o pessoal fala, o pessoal sabia quando você tomou, você tomou um carnívoro aí, né? Porque, o pessoal mandava de uma vez, aquilo fermentava e... Acabava com o estômago. Né? Acabava com o estômago. Tem hoje em dia... Não era tão gostoso assim, né? O sabor era ruim. Tem ainda, algumas marcas têm hoje em dia ainda whey de carne, mas eu não chego a utilizar tanto. Você utiliza, Felipe, no dia a dia? Cara, o whey de carne... eu não utilizo mais. Hoje eu penso assim,
Eu tomo whey todo dia. Hoje a minha dieta tem whey protein todo dia. Perfeito. Então, eu me dou o luxo de tomar um whey muito gostoso. Com certeza. Eu não uso mais esses wheys baratinhos, cara. É uma coisa que eu gosto de investir em um whey melhor, tanto pela confiabilidade da marca, eu gosto bastante dele, confio na procedência e naquilo que ele tá me falando que vai me entregar. Muito bom. Então eu acho que vale sim a pena você investir numa coisa de qualidade, porque você vai ter um retorno. É justamente o que a gente fala, investimento. Exato. Então no final, em vez de a pessoa tomar 3, 4 scoops de um whey vagabondos, ela vai comprar um bom, vai tomar uma dose, né? Vai pagar um pouco mais caro, mas não vai usar um monte. Exatamente. Então, no final, vai estar lá dentro das contas. Que as pessoas pensam, né? Vou pagar caro, mas vai durar. Você não vai acabar com ele em um mês. Às vezes dura mais até, porque você não vai tomar todo dia também. A gente já pode até dar um exemplo para pegar o gancho, né? E falar da creatina. Você vai pagar mais caro hoje, que ela está mais cara, mas ainda é um suplemento melhor custo-benefício, né? Podemos dizer assim, porque você vai pagar um pouquinho mais caro hoje porque está caro, mas o efeito dela a gente sabe que vai ter. Perfeito. De aumentar explosão muscular, de força, de energia. E você pega um pote de 300 gramas. Você vai usar 5 gramas por dia, ele vai durar 2 meses. Aí, né? 2 meses, porque ele pode ter aquele valor, você tem que dividir em 2 meses. Né? Diluir para ter essa noção. Eu vou pagar isso, mas o custo-benefício é esse. Né? Vamos falar dela. Você usa no seu dia a dia para todos os pacientes, só para alguns? Como que você faz? Cara, a creatina eu uso até para minha avó. Que legal. Quantos anos? Com problema renal. Olha quantos anos da sua avó? 87. 87, olha que bacana. Cara, e aí hoje em dia tem muita, já vamos quebrar logo esse mito, né? Creatina e problema renal. Perfeito. Hoje já existem alguns estudos até que eles apontam que justamente para quem tem problemas renais, por não produzir creatinina da quantidade adequada e ideal, a suplementação de creatina vai suprir essa necessidade, né? Perfeito. Então, hoje em dia, muita gente fala, eu não quero tomar creatina porque vai me dar problema no rim. Esquece isso, não existe mais isso há muitos anos, tá? E o detalhe é que a gente está fazendo acompanhamento do paciente, estamos vendo os exames, estamos acompanhando tudo certinho, né? Exatamente. Cara, creatina acho que eu ouvi uma vez, teve um médico que eu ouvi falar, não lembro quem foi, falou que creatina deveria sair na água, na torneira, e realmente deveria, né? É uma suplementação que todo mundo deveria usar, eu uso, recomendo para a grande maioria dos meus pacientes, né? Uma coisa até que eu queria te perguntar, você costuma fazer saturação? Explica pra galera o que é saturação de creatina, se você faz ou não. O antigo protocolo da saturação, né? Eu utilizava antigamente, viu? Antigamente, quando ele saiu, que era mais febre, vamos testar, vamos fazer, né? Hoje em dia, é o que a gente estava falando, os pacientes já vêm tomando creatina, mas às vezes vêm tomando da forma errada. Eu treino 3 vezes por semana e só tomo 3 vezes, só no dia que eu treino, por exemplo. E a gente sabe que para manter um estoque maior de creatina no corpo, para você ter mais energia, você tem que tomar todo dia um pouquinho, né? Às vezes, esqueci um dia tudo bem, né? Mas tem que ter uma frequência de tomar para manter esse estoque mais alto. Então, eu acabo não fazendo aquele protocolo porque, vamos falar do protocolo básico. Tomando 5 gramas por dia, mais ou menos, de 3 a 5, você iria saturar o estoque de creatina no corpo em um mês. Exatamente. Em um mês está com o estoque máximo de energia. E fazendo a saturação de 15 a 20 gramas por dia, falando mais genericamente, e em uma semana você saturou o estoque. Né? Então, para falar que eu não faço mais, esse ano eu passei indicação para um amigo meu, que ele nem passou comigo, é amigo, porque ele estava desanimado com o treino. Então ele estava se sentindo mais fraco. Aí eu falei, vamos fazer uma saturação que em uma semana você vai se sentir mais forte, vai empolgar e vai continuar com o treino. Porque ele estava desistindo. Então foi mais para estimular ele, esse motivacional, né, digamos assim, para ele se sentir mais forte aí em uma semana e empolgar para continuar treinando, porque ele estava desistindo. Mas para pacientes que já estão empolgados, os 5 gramas tradicional. Exato. Mais ou menos eu também faço isso, né? Hoje eu só faço a saturação com quem de fato nunca usou creatina. O que é uma coisa muito difícil de acontecer. Exatamente. As pessoas hoje, mesmo quem não treina, quem não tem esse contato ou nunca teve contato com treinamento, já usaram por algum motivo, ou por ouvir alguém falar que é bom, ou por, sei lá, ter vontade mesmo. Então é muito difícil uma pessoa que nunca usou. Mas com quem nunca usou creatina, eu faço a saturação. Por exemplo, tem um atleta que vai passar com você, que passou com você, não está usando a creatina e tem um campeonato próximo. Faz sentido? Cara,
depende de quão próximo vai estar esse período da preparação certo. Até a gente fazer a saturação. Se for tipo um campeonato daqui a um mês, vale uma saturação de uma semana. Show. Se for daqui 2 semanas, não vale a pena essa semana aqui. Perfeito. Por quê? Eu já tive casos de pacientes onde na saturação eles tiveram efeitos colaterais. E a creatina, muita gente não sabe, mas existem alguns efeitos colaterais. Náuseas, enjoos, irritabilidade estomacal, em últimos casos até vômitos. Eu já tive pacientes que vomitaram com creatina. Caramba. Parece frescura, mas não é. Para um campeonato não cabe arriscar, né? É um efeito colateral que ela infelizmente promove. Em pouquíssimas pessoas, mas promove. Para um atleta, fazer uma saturação num período tão próximo ali de um campeonato é muito arriscado. Vai arriscar a tua, né? Não valeria a pena fazer, não. Por isso que tem muito isso aí. Você tem que ver o estilo do paciente, a modalidade, ver se cabe ou não, porque são riscos, né? Exato. Então você tem que ter tudo calculado. Kaique, alguns mitos da creatina. O que você mais ouve por aí que a galera acredita, mas que você sabe que é mentira? Acho que o mito mais tradicional, o mito de reter, aumentar a gordura, né, que eles falam. Porque a gente sabe que, como que o pessoal fala mesmo? De inchar, né? A parte de inchaço, que às vezes se confunde com gordura. Mas a creatina retém um pouco de água dentro do músculo, né? Só que a gente tem um músculo e a gordura está em cima. Então, se incha o músculo e a pessoa está com gordura em cima, vai parecer que ela está com mais gordura. Então, vai parecer que ganhou gordura com a creatina. Teria esse mito, né? Mas ela não aumenta subcutânea a retenção, é dentro do músculo. Então, por isso que às vezes a gente fala, você está com uma gordura muito acima. Então, talvez a gente vai entrar com creatina só no mês que vem, não vai entrar nesse, porque talvez, principalmente assim, mais mulher, vai achar que está retida, está inchada. Então, talvez em alguns períodos não caiba, né? Jogar de primeira para ela se sentir mais retida. Sim. Então, a gente vai primeiro desinchar, né? Exatamente. Então, esse primeiro mês, um exemplo só. Não vai usar a creatina, porque você vai desinchar, perder um pouquinho de gordura para você se sentir mais confiante e depois jogar a creatina, que a gente sabe que não vai ter esse efeito, né? Um outro efeito colateral também, quer dizer, efeito colateral não, que as pessoas dizem que é o efeito colateral, mas é um mito. É um mito. É a creatina cair cabelo. Eu e o Kaique usamos há muitos anos e não aconteceu nada com a gente. Nada, tá perfeito. A gente raspa por opção. Exatamente, gente. É brincadeira, tá? A creatina não faz cair cabelo, não tem nenhuma comprovação técnica científica apontando que creatina cai cabelo, que creatina causa dano renal, que mais que a gente ouve muito aí de creatina. Que creatina incha, que é justamente isso que o Kaique acabou de falar. A creatina, ela puxa água para dentro do músculo, é o que vai causar o que a gente chama de tônus muscular. Vai inchar o seu músculo, não significa que você está inchando de gordura. Exatamente. O músculo, gente, pesa, água pesa, tá? Então, a partir do momento que você começa a tomar creatina, vai subir 2 quilos de gordura na balança. Não faz essa relação que tá errado, né? Não é isso que acontece. A creatina, ela vai encher de água os seus músculos, o que não significa que o seu peso subir é gordura. Muito bom. Além da creatina, então, passamos da alimentação básica para proteína, aminoácidos, creatina, e agora falando de outros recursos ergogênicos, talvez aqueles suplementos para dar um foco, uma energia maior. O que você gosta de usar no seu dia a dia para os pacientes? E para você também? Cara, a gente estava até conversando antes aqui, vou até acabar fazendo propaganda. Vai lá. É justamente porque eu gosto muito da Overclock mesmo. Tá. Hoje ele é um suplemento que ele, a princípio, foi desenvolvido para os gamers mesmo. E eu tô tendo esse trabalho de trazer ele para o mundo fitness, para o mundo saúde de forma geral. Mas a grande maioria das suplementações que hoje ajudam nessa questão de foco é justamente porque elas têm a colina na sua composição. Perfeito. Que é um recaptador neurocerebral, onde a gente vai realmente, de fato, conseguir ter esse aumento de foco, diminuição de percepção da fadiga, diminuição do cansaço de forma geral, né? E esse foco, ele vai te ajudar muito a, de fato, você conseguir executar melhor ali uma tarefa, seja no seu treino, seja no seu trabalho, no seu estudo, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento em que você consegue melhorar esse entorno da pessoa, você consegue melhorar diversos outros aspectos. Perfeito. Você tem alguma suplementação que utilize especificamente para isso? Bom, você falou um ponto antes que eu queria bater nessa tecla que é muito importante. Porque a gente tem um nível de estímulo, né? Se estimular pouco não serviu para nada. E se estimular muito, foge também. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um pouco mais sensível para pré-treino. Então, eu tomo um pouquinho, já bate.
Se eu tomo muito, então vamos pensar num pré-treino, pra mim é forte. Hardcore. Pode ser, ó, um que eu tomei, o Psicotic. Lembra do Psicotic? Se eu tomo um scoop inteiro, eu fico louco. Aí eu fico tão pilhado que me atrapalha no treino. Eu não consigo focar, porque eu fico muito alerta. Então eu preciso diminuir a dose para ser aquela dose que vai dar um gás, mas que vai me manter focado. Isso é muito importante, né? Exato. Então agora é bem interessante isso daí que você está falando, que é uma linha de suplementos que você está pegando para dar consultoria, que é uma linha focada em foco, porque focando mais, o treino rende melhor, a qualidade fica melhor. Não é apenas dar uma quantidade de 400 gramas de cafeína, para quê? Que dependendo da pessoa aguenta, dependendo precisa ter mais, né? Mas dependendo da pessoa é muito sensível, né? Lembra, tem uma marca, não sei a marca, mas era aquela Granade, vinha num tubo que era uma granada. Nossa, e cada cápsula era 400 de cafeína. Aí tinha gente que ficava maluca. Pode no dia. Para uns funciona, para outros não. Por isso que a gente tem que adaptar, né? Cara, comigo, muita gente usa, gosta, mas eu particularmente não gosto da beta-alanina, mas por conta do efeito colateral. Da parestesia, né? Que dá, que você sente, é um efeito colateral. Isso me incomoda tanto a ponto de eu não conseguir treinar direito, de eu não conseguir ficar bem. Então, eu sou hipersensível. Se eu usar 3 gramas, eu já vou sentir. Entendi. E, cara, comigo é orelha e pé que começa Olha a dar só. você. É muito ruim, eu consigo ficar com fone no ouvido. Nossa, porque a minha orelha começa a formigar. Mas é uma suplementação excelente, com muita comprovação de eficácia, né? E eu já ouvi bastante relato de corredores. Então o cara tá no meio da maratona, começa a coçar nariz, orelha, desconcentra. Exatamente. Né? Então para uns não cabe. No meu caso, que eu acho que eu sou uma minoria, mas mais me atrapalha do que me ajuda. Entendi. Porém, é uma suplementação, de fato, excelente. Eu gostaria de que desse certo comigo. Perfeito. Mas você vê, é uma coisa que você tem que testar com você, com seus pacientes. Nem tudo que é bom para uma pessoa, para um grupo de pessoas, vai ser bom para todo mundo. Exatamente. A nutrição é muito individualizada, né? Muda, totalmente. Tem que ser individualizada, né? Então não adianta coisas prontas, né? Sim. É lógico, você vê o nome de um suplemento que você nunca utilizou. E você vai falar assim, pô, quero testar, beleza. Agora, você pegar um cardápio pronto de outro, com a suplementação pronta, aí é furada total, né? E nessa parte desses estimulantes, agora eu queria puxar mais pro natural. Então, aquela pessoa que fala, pô, eu não quero o suplemento pronto. Tem gente que tem preconceito, né? Ou a pessoa fala, pô, eu não tenho tanto recurso agora, eu quero comprar alguma coisa mais baratinha. E a gente tava falando daqueles blends naturais que a gente pode fazer, né? Então, pegar, por exemplo, o Guaraná em pó, que é baratíssimo, já vai dar um gás para você. Exatamente. Né? Eu lembro, tem algum outro que você lembra de cabeça? A gente Esses naturais? Ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba. Coisa muito legal. Eu lembro que antigamente, Felipão, que eu nem fazia nutrição ainda, né? Só treinava, mas eu ia lá no centro de São Paulo, nas lojinhas naturais da zona cerealista, e eu comprava em pó assim, ó, catuaba, guaraná, marapuama, ginkgo biloba, tríbulos terrestres. Meu, fazia um misturadão, eu pegava uns potões assim de bolo da minha mãe, fazia um misturador de pó, guardava e tomava aquilo no treino. Adianta, ajuda muito, né? Tinha o lado psicológico também, que eu ficava empolgado que eu tô tomando, mas dava um gás natural daquele mix de fitoterápicos, né? E, claro, não é extrato seco, não é nada, mas era o que eu tinha na época. Sim. E assim, os fitoterápicos, eles funcionam melhor quando eles estão misturados. Então, em vez de usar um pó em grande quantidade de um só, eu vou fazer um mix, pouquinho de cada um. Exatamente. E ele vai ter uma ação sinérgica e vai dar um estímulo bom. Putz, eu lembro que eu me sentia super bem tomando essa poção mágica assim que eu fazia. E você vê que hoje, né, daquela época para cá, foram sofrendo várias alterações, muitas evoluções na forma de apresentação do próprio suplemento. Hoje, tudo isso que você falou, a gente consegue colocar numa cápsula. Uma cápsula só. Né? Exatamente. A pessoa toma, ela consegue ter os mesmos benefícios ali, mas é justamente porque o ativo é muito bom. Ainda são coisas muito boas, né? Acho que aqui, pelo menos em São Paulo, perdeu um pouco desse hábito, né? De ir talvez numa zona cerealista, comprar as coisas separadas, né? A gente tem tanta essa facilidade de talvez ligar para uma farmácia, fazer manipulado, faz uma receita, manipula, cara, no mesmo dia chega para você, né? Então essas facilidades assim fez a gente perder um pouco essa parte do consumo natural, do natural mesmo, praticamente tirar da planta ali. Que tem uma emoção, um ritual lá que você vai fazer, né? Não é apenas jogar uma cápsula e engolir. A gente não perde de tomar um café.
Exatamente, o cafezinho tradicional. A cafeína hoje, cara, é um dos suplementos que eu mais uso como estimulante, para aumento de disposição, principalmente, né? Porque ela é muito fácil, tanto de você consumir no próprio cafezinho ali que você faz, tem o ritual familiar, de você com você mesmo ali. Tem gente que fala que, eu sou uma dessas pessoas. Tomar café de manhã é o meu momento. Exatamente, é isso. Então, às vezes, cara, tô lá tomando café, aí minha esposa vem com algum assunto mais sério, eu falo, peraí, agora é o meu muito momento, relax. deixa eu tomar café, problema agora não. Aí, às vezes, o cachorro começa a latir, eu falo, calma, meu filho, dá um tempo, já a gente sai, porque é o horário de sair com ele. Entendi. Já a gente sai, eu preciso tomar essa minha xícara aqui, porque senão meu dia não começa. Se eu não tomar minha xícarazinha do café logo de manhã, não começa. E tem uma receita que eu quero passar, que umas pessoas gostam bastante, os pacientes também, que é você pegar um whey de chocolate e bater com o seu cafezinho. Vai ficar um cappuccino. Fica bom. Né? Já fiz isso. Então fica bem gostoso, aí você põe a concentração certa lá para ficar mais cremosinho tudo. E você tá com o café quentinho lá, já vai bater, né? Só não pode bater com o café quente que explode a coqueteleira. Então você tem que ir na manhã misturando o whey com o cafezinho. E lembrando também que essa parte de cafeína, estimulantes de forma geral, às vezes você não percebe, mas ele impacta sim no seu sono, tá? Com certeza. Então, eu tenho muitos pacientes que falam, às vezes eu tomo café e vou dormir. Você está acostumado, mas às vezes você não percebe que você tem um sono agitado. Não é sono profundo. Você sonha muito, às vezes você não atinge aquela fase mais profunda do sono, que é o sono REM. Aí você acorda, parece que... Aí você sempre fala, nossa, parece que um caminhão me atropelou. Mas é por quê? Porque você ainda estava sofrendo os estímulos da própria cafeína que sim, vão causar em você alguns problemas no sentido de você não conseguir dormir bem, você não conseguir se recuperar. E é muito por isso, porque às vezes você toma um cafezinho ali e vai deitar, né? Você tá fazendo um negócio totalmente o contrário do que era para fazer. Se for pelo sabor, compra um descafeinado pelo menos, né? Tem outras opções. Perfeito. Você pode tomar um descafeinado, mas tem que tomar muito cuidado pro cafezinho ele não pular daquela linha do prazer para poder te atrapalhar de alguma forma. Perfeito, é isso. Porque o sono não é o tópico de hoje, mas sem sono não tem recuperação. Precisa dormir. Não tem hipertrofia, não tem emagrecimento. O sono, ele manda em muita coisa aqui, que vale até um próximo podcast a gente falar. Com certeza. Sobre isso, hein? Que hoje eu não fui o exemplo que, por necessidades que eu tinha que terminar a palestra, dormi pouco e o que está me mantendo agora é o cafezinho. Eu tô mascarado aqui, mas estamos indo na base só um dia, né? Por necessidade, mas tá dando certo, tá dando certo. E, Kaique, muitas pessoas também acabam me perguntando às vezes se, por exemplo, o café, ele entra na contagem de água do dia. Eu sempre falo para as pessoas, entra na contagem de líquido ingerido no dia, mas o ideal é que você mantenha, sei lá, dependendo da pessoa, no mínimo 2 litros de água total. Justamente para a gente entrar nesse assunto da hidratação. Como é que você pensa em relação a isso? Prescrição de quantidades de ingestão de água, o que você coloca para os seus pacientes como... o que serve, o que não serve, como que é isso? Perfeito. Eu sinto que tem uns pacientes que querem dar um migué nisso, né? Para tomar menos água, porque você pegar uma xícara pequena, 50 ml, né? Vai tirar de 2 litros de 50 ml, não faz nem sentido, né? É que tem gente que toma muitos cafés ou uma litragem de café no dia, né? Mas a água, o que eu faço? A quantidade total... Vamos colocar uma quantidade média aí que vai, de repente, variar de 1,5 litro até 3 litros, o mais básico, né? Só que eu falo que o importante é fracionar durante o dia. Porque se a pessoa pegar 1 litro e virar de uma vez, não vai conseguir reter esse 1 litro, vai dar, de repente, 1 hora, meia hora, ela está no banheiro fazendo xixi. Exato. Né? Vai descartar tudo. Então, fracionar essa quantidade. Aí, assim, às vezes cabe o cálculo, às vezes não. Queria até perguntar a sua opinião, se você faz, sabe, daqueles 35 ml por quilogramas de peso... Eu acabo fazendo mais um geralzão, entendeu? Em vez da pessoa para ela ficar calculando, ou eu fazer o cálculo, aí eu vou ver a necessidade, posso até fazer o cálculo, mas eu vou falar para ela, você vai tomar aproximadamente 2 litros, aproximadamente 2,5 litros, e tenta fracionar durante o dia. Eu acho que a única hora que ela vai tomar de uma vez, não virando, né? É a hora que ela vai fazer um shake, se for fazer o shake de whey, alguma coisa, que vai uma quantidade, sei lá, 400 ml, dependendo da quantidade dos pós, mas ela não vai virar de uma vez, vai demorar uns 5, 10 minutos para tomar de golinho em golinho, né? E depois segue com água normal.
Aí vem vários tabus, né? Água com gás, água sem gás. A água é água natural, né? Se for colocar alguma outra água, a gente tenta colocar nesse cálculo. Hoje, muito o que eu faço é o seguinte, eu faço esse cálculo das 35, 40 ml por quilo de peso, mas aí eu já distribuo para essa pessoa. Só que tem uma funcionalidade no aplicativo que ele também manda alertas para essa pessoa o dia inteiro. Isso é ótimo. Eu sempre falo, se toda vez que o aplicativo te mandar um alerta, você tomar entre 200 e 300 ml, a gente garante a sua quantidade necessária no dia. Perfeito, tá? Muito bom. Então isso é uma coisa que facilita bastante também para essa prescrição de água. Tem até aquela técnica lá, né? Se pegar uma garrafa de 1,5 litro, fazer as marcações nela. Exatamente. Para tomar de tanto tempo, você vai tomar 200 ml, 200 e pouco. Ou até você realmente já comprar uma garrafa que tem as marcações. Que já tem as marcações. Eu já vi, é muito bacana. Exatamente. Eu em casa gosto de usar uma garrafa de 1,5 litro. Tá. Então por dia eu tomo 2,5 dela ali. Perfeito. 3 litros e meio todos os dias. Show. Entendeu? Isso para mim fica mais fácil. Mas tem gente que já prefere ter a própria garrafa, a marcação. E também funciona. Pode ser. Bebendo é o que importa, né? Exatamente, é isso. Né? E lembrando que nosso corpo, aproximadamente 70% de água, tudo ocorre no meio aquoso do nosso corpo. Exatamente. Então, você desidratado, você cataboliza mais, as reações do corpo não funcionam direito, vai funcionar mais lento. Exatamente. Então, a água também é fundamental para tudo acontecer, né? De 40% a 70% do nosso corpo, dependendo ali se é uma pessoa com mais ou menos gordura corporal, é o que você vai ter de água ali dentro, rodando pelo seu corpo. Perfeito. Então, de fato, é uma das coisas que você precisa se atentar muito, né? Que faz toda a diferença. Com toda certeza. Mais algum detalhe aí pra gente fazer um pacotão final, concluir pro pessoal essa parte? Cara, água é uma coisa que também você precisa pensar que ela pesa na balança, tá? Então, às vezes eu tenho pacientes que vão retornar comigo na segunda. Felipe, eu bebi muito no final de semana. Isso daí vai acontecer. Por mais que seja bebida alcoólica, você vai estar mais retido. Com certeza. Retida, inchada, o que não significa que é gordura corporal. É muito mais sódio e talvez até água circulante ali que você tem. Uma sugestão, então, para quem gosta de beber muito, é sempre intercalar com um copo de água. Perfeito. Porque aquele aspecto de baiacu, você não vai ficar tanto. Aquele xixi todo que a gente faz quando bebe bebida alcoólica, ele é um xixi que está saindo muito sódio, muitas vitaminas e sais minerais, né? A partir do momento que você bebe água, você dá uma segurada nisso dentro do seu organismo, o que é bom, tá? O ideal, obviamente, no melhor dos mundos, é não exagerar na bebida, né? Perfeito. Mas você já sabe que vai exagerar, toma com água junto. E foi bem bacana que a gente colocou o título, né, do treino à mesa. Exato. O que funciona? É isso aí. É o treino e a mesa, que é a alimentação que você está sentado comendo comida natural. Isso é o que funciona, esse balanço dos dois. E vem depois a suplementação com uma cereja do bolo aí para fazer um efeito maior. Mas se não tiver o treino, se suplementa e come, não vai. Né? Se só tiver a alimentação e a suplementação e não tiver o treino, também não vai. Exatamente. Então tem que ter esse basicão da dieta do treino, que é essa proposta acho que a gente veio trazer hoje, né? Exatamente. Cara, treino e dieta é o que vai sempre mandar. Você vai perceber que você pode estar treinando bem, mas se não estiver comendo direito, você não vai ter resultado. Da mesma forma que se você comer direito, mas não fizer um treino eficiente, você também não vai ter resultado. Então, o casamento dos dois ali é o que, de fato, vai te trazer muito mais benefício, independente de qual seja o seu objetivo, emagrecimento, hipertrofia. Perfeito. Enfim, qualquer. E fazer todo esse ajuste, essa personalização, que é o que a gente é expert em fazer, né? Nesse horário, essa quantidade, você vai comer isso, vai variar, vai fazer jejum, não vai? Tem todo esse raciocínio que pra gente, assim, já é simples, que a gente está acostumado a fazer, mas é extremamente complexo aí na hora de montar, que o nosso raciocínio tem que estar a 1000, né? Exato. E a gente, a nossa obrigação é traduzir isso. Exatamente. A gente vai traduzir isso em forma de cardápio com os alimentos. Eu, particularmente, gosto muito e acho que é uma das formas mais eficazes. Prescrever a dieta em gramas para que as pessoas peguem. Perfeito, também concordo. Porque pensa comigo, hoje chega um paciente para você que não tem referência nenhuma de quantidades, né? Ela vai continuar comendo aquilo que é confortável para ela. Só que aquilo que é confortável não
necessariamente é o necessário. O cara precisa. Que ela realmente precisa. Então, a partir do momento que você coloca para essa pessoa pesar, ela vai criar uma nova referência. Com certeza. E essa referência que é o que vai trazer, de fato, resultado. Eu falo assim, se a pessoa não gosta de pesar, pesa as primeiras vezes, na primeira semana, só para você ver o tamanho e se acostumar. Pelo menos o começo. Para ter uma referência. E depois tudo bem, mas você precisa ter uma referência, né? Precisa ver, ó, esse bife desse tamanho, tal, tem tantos gramas, tem que ter uma noção, né? Pelo menos no começo, essa pessoa ela precisa criar essa nova referência. Depois, você vai fazendo no olho. Eu sempre falo, né? Pesa nas 2 primeiras semanas e depois você volta a pesar quando a gente ajustar a dieta. Perfeito. Né? Só não vai pesar, talvez, a alface. Mas, a proteína vai pesar, né? Sim. Não tem jeito. Tem caloria, a gente precisa se calcular. Proteínas e carbos, formas de preparo, então a gente também sempre dá essa orientada. Isso é importante a pessoa sempre pensar. Perfeito. Bom, muito bom. Foi uma aula aqui. Legal, né? Trazendo... o legal é que a gente trouxe a nossa vivência. Acho que falta isso, né? As pessoas sentem falta disso. Dessa prática, né? E você vê, tem coisa que você faz que eu não faço, que eu falo, nunca tinha pensado nisso. É uma coisa que vou incluir. E a gente vai trocando figurinha também. Exatamente. Né? Bom, Felipão, só tenho a agradecer aí que você veio. Tamo junto, Kaique. Tá? Pra gente trocar a figurinha aqui, se passar a sua experiência, que eu sei que é muito valiosa aí. Legal. E... pessoal, muito obrigado aí por estarem com a gente até agora, tá? Quem não está inscrito no canal, se inscreva. A gente sempre está convidados, assim, de grandes renomes da área da nutrição, da medicina em geral. E foi uma honra receber o Felipe aqui hoje, com tanta experiência que ele tem, né? Como palestrante, professor, atua na área clínica aí faz tempo. E é uma pessoa que a gente sabe que só agrega aí para todo mundo, tá? A gente com certeza vai fazer outro podcast juntos aí com outro tema. Conte comigo. E agora, terminando a gravação aqui, nós vamos na academia treinar e gravar para mostrar para vocês um pouco da nossa rotina, né? Isso aí. De treino e a parte da suplementação no treino, que vai agregar aqui no podcast também. A gente vai postar uns takes, mas vamos fazer um ao vivo. Se você está assistindo esse podcast, vai lá no nosso Instagram que o treino vai estar gravado para vocês assistirem, que é a complementação desse podcast. Boa. Né, Felipão? É isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo capítulo. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço.